Boa tarde, alunos do nono ano. A Pro tá gravando esse vídeo aqui, espero que ele fique bem rapidinho, em questão da nossa última aula, da segunda lei de Mendel, que ficou algumas dúvidas, e o nosso tempo tá um pouquinho, bastante curto, né? Então, a gente tem que aí correr contra o tempo, avançar aí os módulos aí para a gente não ficar apenas nesse tema, embora seja um tema que eu preciso de mais de uma aula realmente para poder tratar, porque não é simples e vocês viram. Vamos lá. Na última aula, gente, de terça-feira, se eu não me engano, a Pro passou para vocês esse slide aqui, né? Onde eu coloco que a ervilha amarela ela sempre vai ter genes dominantes. Eu acho que até aí ficou ok para vocês. A ervilha verde sempre vai ter genes recessivos. A ervilha lisa sempre genes dominantes, que é o caso da amarela e dominante. Lisa, dominante. Ervilha rugosa, recessivo, que aqui no caso da verde também é recessivo. Acredito que até aí tenha ficado tudo ok em relação a quem é dominante e quem é recessivo no caso das ervilhas, sendo as verdes rugosas com genes todos recessivos, as amarelas lisas com genes todos dominantes e vice-versa. Aí, a página polêmica, né? Essa página aqui a gente ficou bastante em dúvida no caso aqui dessas questões. Não consegui passar tempo também, em decorrência do curto tempo da aula. Mas eu vou tentar aqui explicar bem rapidinho para vocês, para não ficar também muita coisa para vocês assistirem depois. Então, vamos lá. Aqui, gente, ele pegou essa geração P aqui, fazendo esse cruzamento entre a amarela, lisa, com a dominância, e a verde rugosa com a recessividade. E aqui a gente tem essa prova aqui da recessividade da verde rugosa e da dominância total da lisa amarela. Então, o que aconteceu? Ele fez aqui o cruzamento, obtendo essa variação aqui de genes de alelo, essa característica aqui. Então, o que ele fez após obter aqui essa geração de gametas? Gente, ele fez aquela famosa, que eu já falei várias vezes em sala de aula, da retrocruzação, que é pegar um gameta que veio provido dessa cruzação aqui, e cruzar ele com ele mesmo. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar aqui este resultado aqui e vai cruzar com esse mesmo resultado aqui, que eu não vou pôr aqui porque não tem necessidade. E vai formar pra gente essa sequência aqui de gameta. Deixa eu apagar aqui para não ficar uma tela muito poluída. Voltando aqui, ele fez aqui essa geração aqui da autofecundação e aí que vai entrar a tabela, gente. Como que ele distribuiu esses alelos aqui? É uma ordem aleatória? Será? Não, gente, não é uma ordem aleatória. Ela veio provida do cruzamento desses alelos aqui. Então, o que ele fez? Vamos copiar aqui a letra linda que a professora tem, que vocês adoram, elogiam muito. E vai fazer, gente, aqui a cruzação. Como? Vamos lá. Já fizemos em sala de aula, vamos repetir aqui. Juntou Vzão com Rzão. Vzinho com Rzão. Vzão com Rzinho. E Vzinho com Rzinho. Gente, reparem que é a mesma ordem aqui. Mesma ordem. Ele fez aqui essa ordem, então, decorrência a uma cruzação lá feita na autofecundação aqui. Né? Então, até aí, acredito que esteja tudo certo, tudo ok. Gente, eu não vou fazer aqui dessa parte aqui, porque para a gente montar a tabela, temos que ter a coluna de cima e a coluna aqui em pé. Então, sabemos que essa coluna aqui que a gente fez, essa cruzação aqui, são da primeira coluna. Então, obviamente, essa segunda autofecundação aqui encheria, então, essa coluna aqui. Mas a gente tem exatamente os mesmos alelos. Então, a nossa ordem, gente, vai ser a mesma daqui. Então, a gente não precisa se matar, fazer esse cruzamento de novo. Não precisamos. Então, em decorrência ao cruzamento, apaguei de novo aqui. Deixa eu recolocar. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzão, Vzão, Rzinho e Vzinho, Rzinho. Aqui da nossa primeira linha, né?
Até aí, ok? E na segunda linha, a mesma ordem aqui, por ser exatamente iguais, idênticos. Então, de qualquer forma, se a gente fizer essa cruzação, a gente ia obter essa mesma ordem aqui. Então, gente, o que ele fez após montar a tabela com a coluna aqui e aqui? Ele fez os cruzamentos. Como, Pro? Vou explicar aqui. Vamos lá. Gente, olha, ele pegou o Vzinho, o Vzão, e cruzou o Vzão, obtendo o quê? Vzão, Vzão. Ok, até aí, né? E aqui ele pegou o Rzão, e aqui ele obteve Rzão, Rzão. E lembra que lá no nosso outro quadrinho anterior, a gente tratou que as ervilhas amarelas são dominantes e a textura lisa também é dominante. Então, aqui a gente obteve amarela lisa pela dominância total. Beleza, agora a gente vai pegar e vai fazer aqui o do segundo quadrinho. A gente descobriu desse primeiro quadrinho aqui, e agora a gente vai descobrir desse quadrinho aqui, fazendo também o cruzamento. A mesma coisa que a gente fez no primeiro quadrinho. Pegamos Vzão, vamos cruzar com Vzinho, formando Vzão, Vzinho. Rzão com Rzão, formando Rzão, Rzão. Lembra que de qualquer forma, se um alelo dominante ele vem em seguida um recessivo, ele ainda permanece com a dominância. Então aqui, ó, no caso das características aqui dos dois primeiros aqui, ó, do Vzão, Vzinho, a gente tem um Vzão com dominância então para a cor amarela. Então a cor amarela ela prevaleceu. Continuando, ele cruzou aqui, ó, Vzão, Vzão, formando Vzão, Vzão, Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Voltando para fazer o último quadrinho. Ele cruzou Vzão com Vzinho, formando Vzão, Vzinho, e Rzão com Rzinho, formando Rzão, Rzinho. Então, aí ele obteve a sua primeira coluna, dando 100% aí, no caso aí dessa primeira coluna aqui, de ervilhas amarelas lisas, pela prevalência aí do gene dominante. Então, aqui na segunda linha, gente, a mesma coisa. A gente só parte aqui para a segunda linha, ó. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzão, Vzinho. Rzão, 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 Rzão. Mudando a cor para não ficar confuso. Vzinho, com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Aí que tá. Nossa, temos uma ervilha verde. Por quê? Lembra que eu falei que quando os dois genes primeiros é recessivos, a ervilha muda a cor, porque a dominante é amarela, então a recessiva é a verde. Uma coisinha aqui, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, só para ficar mais simples, essa formulinha aqui, ó. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Gente, lembra que eu falei para você que os cromossomos são pares homólogos? Eles andam em conjunto, em dois? Então a gente divide, ó. Quando o Mendel estava analisando mais de uma característica, ele fez essa divisão aqui, ó. Sendo aqui, então, esses dois primeiros alelos, gente, da cor. E essas segundos alelos aqui sendo da textura. Então, aqui nesse caso aqui do verde, ó, dois foram recessivos, então a ervilha nasceu amarela. E aqui no caso da textura, os dois foram dominantes. Então, lembra que a dominância aí na textura era lisa, quando a gente tinha os alelos dominantes? E quando a gente tinha os alelos recessivos, a ervilha era rugosa? É a mesma linha de raciocínio. Vamos lá, então. Continuando aqui a cruzação. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Nasceu amarela pela dominância aqui, ó, da cor, né? Ó, aqui no caso aqui era recessivo. Então, aqui a gente já tem a dominância com a recessividade. Então, a dominância aqui prevalecendo, né? Aí, aqui ele pegou Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Nasceu verde. Lembra? Mesmo caso daqui. E Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Partiu para a segunda linha, fez a mesma coisa. Opa. Então, formando Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Cruzou Vzinho com Vzão, formando Vzão, Vzinho. E por aí foi. Aí, gente, agora quero aqui ressaltar essa ervilha amarela rugosa que nasceu aqui, ó. Estão vendo? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que, no caso da dominância, os alelos dominantes, as ervilhas nascem amarelas? Então, aqui a gente tem a dominância aqui, ó, das ervilhas amarelas, ó. Tem a dominância, a gente tem Vzão, Vzão. Porém, gente, olha bem aqui, a gente tem a recessividade aqui
para textura, ó, textura. A gente, aqui no caso era dominante, a ervilha então nasceu lisa. Olha aqui a textura, gente, é recessiva, então ela nasceu amarela, por ter o gene aqui da cor dominante, porém a sua recessividade na textura, então ela nascendo rugosa, tendo a textura rugosa. E a mesma coisa aqui para do lado. Vezão, vezão, a cor amarela prevaleceu pela dominância do alelo amarelo e a recessividade pela dominância, pela recessividade da textura rugosa, entendeu? E aqui, gente, a mesma coisa, Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho, Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. Aqui ele fez a mesma coisa, lembra? Recessividade para a cor, aqui no caso cor, então nasceu verde. Aqui, a recessividade para a textura, então nasceu rugosa. E aqui, gente, a gente tem a recessividade total, nascendo verde pela cor ser recessiva e rugosa pela textura também ser recessiva, gente. Mas então, ele então fez o quadro, montou o quadro tudo bonitinho, parou por aí? Não, não parou por aí. Ele queria anotar isso. Tudo a gente faz, a gente observa, a gente comprova, porém a gente tem que colocar em prática. Então, não foi à toa que ele tentou provar essa segunda lei dele com tabelas, gráficos, conta, fração, o que for para provar, porque na época a tecnologia não era como é hoje, né? Concordem comigo? Então, hoje em dia, talvez se fosse o descobrimento aí da genética, hoje em dia, se tivesse tido esse atraso total aí, provavelmente não teria toda essas contas, esses negócios, essas distribuição e tudo mais. Então, vamos lá. Então, o que ele fez? Ele falou assim, pô, no caso aqui, ó, tenho 16 possibilidades. Mas como assim, pro 16 possibilidades? 16 quadrinhos, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, temos 16 possibilidades. Beleza. Aí, por exemplo, você tá lá no vestibular, vai fazer o vestibular, fala assim no vestibular, de 16 possibilidades, quais são as possibilidades de uma ervilha nascer amarela lisa? Só contar aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 sobre 16 é a minha possibilidade aí de nascer amarela lisa. E qual que é a possibilidade de nascer verde rugosa, Pro? Vamos lá, gente, mesma coisa. Vocês veem aqui, a base é 16, porque são 16 possibilidades, mas a gente só tem uma possibilidade de nascer verde rugosa. Então, vocês vão colocar aqui, ó. E é isso. Ele só tentou representar a infração aí para facilitar, né? E tá tudo bem. Aí, gente, na próxima página também, que acredito que tenha causado um pouquinho de dúvidas em vocês também, a gente tem o seguinte aqui que fala no enunciado. De acordo com a segunda lei de Mendel, quais são os gametas produzidos por um indivíduo de genótipo? Azão, azão, bezão, bezinho. E de genótipo, azão, azinho, bezão, bezinho. Qual que é a possibilidade? Nossa, eu tenho uma tabela, eu tenho ali o meu quadro que eu já fiz, eu tenho a fração, mas eu vou arrumar mais um meio para confundir as pessoas e também ter mais um meio para provar mais um argumento. Foi o que ele fez. Então, o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, um indivíduo com genótipo azão, bezão, bezinho, produz 2 tipos distintos de gameta. Lembra lá aquela formulinha bem simples que eu falei para vocês, que era 2 elevado a n? Então, aqui ele fez essa substituição. Ele veio aqui e falou, pô, aqui no caso tem uma possibilidade de gameta. Então, ele elevou a 1, 2 sobre 1. E como vocês já aprenderam em matemática, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Resultando aqui, então, em 2 possibilidades. Nossa, mas para que aplicar na fórmula, né? Porque se a gente for bem aqui, ó, a gente já consegue ver, ó. Aqui eu tenho uma possibilidade. E aqui eu tenho outra possibilidade, ou eu posso fazer também a distribuição, né? Vamos lá. Ó, azão, bezão, azão, bezinho. Mas ele queria complicar, então, por isso que ele fez aqui essa outra forma de distribuição. E qual que é essa outra forma de distribuição? Essa aqui, ó. Ele pegou aqui e falou, pô, vou distribuir o A aqui sozinho. Por que, gente, o A tá aqui sozinho? Porque vocês concordam comigo que aqui é A e aqui é A, de qualquer forma, é A dominante? Então, não precisa repetir, não precisa colocar de novo. Então, ele colocou uma vez só. E para B, a gente tem 2 possibilidades, que é o Bzão dominante e o Bzinho recessivo. E aí, formando a mesma possibilidade que a gente viu ali de A, Azão, Bzão,
e azão Bzinho, que deu na mesma, tanto da distribuição quanto aqui na nossa continha, duas possibilidades. Duas possibilidades. Porém, esse quadro aqui, ele fica mais simples quando a questão é mais de uma característica. Então, ele colocou aqui ó, no segundo enunciado aqui pra gente. Um indivíduo com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, produz 4 tipos distintos de gameta. Então, 4 tipos distintos de gameta, o que ele colocou aqui? Elevado a 2. Então, aqui a gente tem ó, um genótipo dominante, um genótipo recessivo. Então, a gente tem duas possibilidades. 2 elevado a n deu 4 possibilidades. Então, 4 possibilidades. Simples. A mesma continha daqui, ó. Mas para complicar a vida, ele fez aqui a mesma coisa. Então, aqui, ó, ele colocou azão, para duas possibilidades. Só que, gente, o que acontece? Aqui a gente também tem o azinho, ó. Lá no primeiro caso, a gente só tinha o azão, né? Aqui, ó. No primeiro caso, a gente só tinha azão. Não tinha outra possibilidade, não tinha o azinho. Então, aqui a gente já tinha. A gente tem um azinho e aqui a gente tem um azão. Então, por isso que ele distribuiu aqui e também distribuiu aqui. Porque tem que fazer para os dois, porque já são duas possibilidades de A. Tem um azão e tem um azinho. Se tivesse azinho, só precisava fazer desse aqui, ó. Mas nesse caso também a gente tem aí o dominante junto. Então, por isso que ele distribuiu assim duas vezes. Então, ele pegou aqui, ó. O A, distribuiu aqui. E o azinho, distribuiu aqui. Aí, o que ele fez? Aqui, no caso, a gente tem dois tipos de variedades aí para o B. Tendo o Bzão e o Bzinho, né? Perfeito. Então, distribui aqui, ó, Bzão, Bzinho. E assim, a gente também tem aqui, ó, Bzão e Bzinho. Quanto a gente tem para dominante, o Bzão e o Bzinho, também temos para o recessivo aqui. Então, ele distribuiu aqui, ó, Bzão, Bzinho. Aqui, formando a possibilidade A mais B, dando a B. A mais Bzinho, dando A, azão, Bzinho. Aqui, azinho com Bzão, dando azão, Bzão. E aqui, azinho com Bzinho, dando azão, Bzinho. Formando ali 4 possibilidades que a gente já tinha visto aqui na formulinha, que era só substituir, né? Então, ali na outra página, outra dúvida, outro mistério, sobre o hibridismo. Vamos lá. O enunciado traz o seguinte aqui. Observe o exemplo a seguir. Quais são os possíveis genótipos resultantes do cruzamento entre indivíduos azão, bezão, bezinho e azão, azinho, bezão, bezinho? Identifique a probabilidade de cada um deles, tanto do indivíduo azão, quanto bezão, bezinho, e assim quanto também dos indivíduos azão, azinho, bezão, bezão. Gente, a mesma coisa. Ele pegou esses genes aqui, distribuiu aqui, ó. Pegou este, colocou aqui. Pegou este e colocou aqui. E fez o cruzamento. Dando o cruzamento aqui que eu falo para vocês nesse caso aqui, ó. Lembra? Lembra? Não vou fazer aqui porque não tem mais a necessidade. É só substituir, só pegar o que temos aqui e substituir. Não tem erro. Então, gente, ele colocou aqui as possibilidades de característica, né? E fez o cruzamento igual a Pro falou para vocês lá naquele primeiro quadro gigante. Então, a possibilidade, vamos lá. Azão com azão, dando azão, azão. Bezão com bezinho, dando bezão, bezão. Opa, bezão com bezão, dando bezão, bezão. E aqui é a mesma coisa. Azão com azinho, azão, azinho. E bezão com bezão, dando bezão, bezão. E a mesma coisa aqui, gente, para a segunda linha. Então, o que ele fez aqui? Ele falou, poxa, ele analisou e viu o quê? Que dentre todos esses 4 genes que tem aqui, todos eles são diferentes. Mas como assim são diferentes? Gente, vamos lá. Questão de observação apenas. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, a gente tem igual aqui. Tem igual, dominância, dominância. Só que olha aqui, ó, nessa outra característica. A gente tem um recessivo aqui. Então, aqui nesse caso já é uma possibilidade e aqui já é outra possibilidade, porque são diferentes. E a mesma coisa para cá. São iguais? Ok. Mas aqui a gente tem bezão, bezão. Só que a gente aqui tem bezão, bezinho. E aqui dando mais 2 possibilidades. Então, lembra que eu falei para vocês da substituição na fração? Mesma coisa. Temos aqui 4 possibilidades, então a base da fração sempre vai ser 4. Então, para essa aqui, a gente vai ter uma possibilidade. Para essa aqui, a gente vai ter outra possibilidade. Para essa aqui, a gente vai ter outra possibilidade. E para essa aqui,
nós vamos ter outra possibilidade. Então, ele distribuiu aqui, ó, em forma de fração, para ficar certinho. E é isso, galera. Qualquer dúvida, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês no YouTube para ficar mais fácil também para visualização. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, todo mundo tem o e-mail, o número da Pro. E é isso, eu vou fazer um outro videozinho para vocês bem curto sobre a outra página, que é um pouquinho mais complicado ainda, então não vou abordar em sala de aula, por questões de... vou precisar ir para abordar esse assunto mais de uma aula e eu não posso fazer isso por questão do cronograma. E é isso, um beijo para vocês e assistam o meu vídeo.